Olá, jovens concurseiros. Olá, concurseiros, tudo bom? Concurseiras. Você que já vem se preparando há muito tempo, você que está começando agora, né, nesse ramo do concurso. Realmente, para quem quer a sua estabilidade, quer receber aquele salário sem ter nenhum problema no final do mês, então você está no caminho certo. E a gente vai estar dando início aqui ao direito administrativo do zero, certo? Desde aquele tema básico até aprofundar um pouco mais. Então, se você está começando agora, nunca estudou direito administrativo, você está no canto certo. Se você já vem estudando e quer aumentar conhecimento, né, aprimorar mais, também você está no caminho certo. Você pode vir para cá e acompanhar com a gente, certo? E é isso aí. Realmente concurseiro é assim, é garra, é força, não pode parar, é até passar, viu? É até passar, não é estudou um pouco e parou, não. Muitas vezes você não passa porque você para no meio do caminho e não é isso que deve ser feito. Você tem que estudar até entrar naquele concurso que você tanto almeja, certo? Coloque isso como objetivo. Por mais que você passe em outros, mas você precisa continuar e não parar. Então, a gente vai começar agora com noções gerais do direito administrativo, ou seja, o conceito. Então, quando a gente pensa em direito administrativo, o que a gente pensa? Segundo Eli Lopes Meirelles, direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, os agentes, as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Ou seja, você como funcionário público, você vai seguir normas e regras. E essas normas e regras é por base pelo direito administrativo. Por exemplo, se você cometer alguma improbidade administrativa dentro do setor público, você pode ser punido segundo a lei de improbidade administrativa. Você vai trabalhar no setor público federal, você tem que seguir as normas e regras da Lei 8.112 para saber todos os seus direitos como servidor público, todos os seus deveres também como servidor público federal. Então, tudo isso é aplicado dentro das regras do direito administrativo. E o direito administrativo, ele não é só um direito qualquer, ele segue sim as regras do direito público. Então, na hora que a gente pensa no direito administrativo, a gente está pensando também ele fazendo parte do direito público. Qual seria o direito público? Aquele direito que é regido pelo setor público. Ou seja, você vai seguir normas e essas normas e regras eles seguem uma lei específica para isso. Então, o direito administrativo está dentro do direito público, não dentro do direito privado, por exemplo. Ele está naquela condição onde o Estado está acima do particular, ok? Também dentro do direito administrativo, ele é considerado um direito não codificado, ou seja, não tem uma lei específica para todo o direito administrativo. As regras e normas elas estão espalhadas dentro de outras leis, de leis inferiores, de decretos, de normas, regulamentos. Então, não é uma lei específica dentro do direito administrativo. Você tem aquela base legal dos princípios que vem lá da Constituição Federal, no artigo 37, mas também você vai seguir as normas dentro da Lei 8.112, dentro das normas de licitações e contratos, como a Lei 8.666, você vai seguir as normas da Lei de Improbidade Administrativa. Então, na hora que vai formalizar o setor administrativo, ou seja, o direito administrativo, ele vai seguir diferentes leis, né? Diferentes regulamentos, diferentes normas. E é isso que considera o direito administrativo como não codificado, ou seja, não tem uma lei só para reger todo o direito administrativo, ok? Então ele pega várias leis dentro desse contexto. O direito administrativo também ele é considerado não contencioso, ou seja, não existe uma previsão legal de tribunais, juiz administrativo ligado ao poder judiciário. Não é como o direito trabalhista, por exemplo, que tem toda uma norma, digamos assim, um conjunto, né, preparado para estar julgando, né, as normas e regras trabalhistas. Então, o direito administrativo não tem dessa forma, ele vai seguir as normas normais. Por exemplo, se você cometeu um crime, então você vai responder ao criminal, certo? Se você cometeu uma improbidade administrativa, então você vai seguir as normas administrativas, do setor administrativo. Você vai ser julgado no âmbito administrativo. Se foi previsto que você cometeu algo ilícito, então vai para os tribunais, né, externos, digamos assim. Então ele não vai seguir só, digamos assim, só um tribunal administrativo para isso. Não, ele vai seguir os tribunais legais normal. O direito administrativo
ele segue regras que traduzem os princípios constitucionais, ou seja, dentro do âmbito administrativo, ele vai traduzir todos os princípios constitucionais que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, certo? E também ele vai seguir princípios infraconstitucionais, ou seja, como eu falei, as normas do direito administrativo não está só na Constituição Federal, não está só numa lei de direito administrativo, não está só na lei do servidor público federal, não. Ele está em diversas leis. É por isso que ele não é não codificado. E tem como objeto da organização e da estrutura do Estado. Então, quando a gente pensa no direito administrativo, a gente pensa nele como um conjunto de normas e princípios que vão disciplinar a administração pública. Porque se você vai trabalhar na administração pública, tem que seguir uma regra de disciplina, porque senão fica tudo bagunçado. Chega um cidadão no hospital para ser atendido, se não tiver uma norma, uma regra ali para atender, aquele cidadão, ele vai ficar sem saber nem o que fazer. E o funcionário também não vai ficar nem sem saber nem como atender aquele cidadão. Então tem que seguir normas e regras. Se ele cometer um erro lá, um erro de conduta, então tem que ter uma lei, uma norma, uma regra que possa punir aquele agente público nessa condição. Então, a partir daí, a gente pode pensar que o direito administrativo ele vai realmente usar os seus princípios para disciplinar toda a administração pública. É isso que você vai ficar preparado quando você entrar no setor público. Quando você estiver lá assumindo o seu cargo público, federal, municipal, estadual, não importa, você vai ter que seguir essas normas e regras. E essas normas e regras, elas fazem parte das fontes do direito administrativo. O direito administrativo, ele teve, na verdade, a origem lá na França, né, na época do Iluminismo, quando começaram a lutar pela democracia, né, digamos assim. Ele começou a ditar normas e regras. E essas regras, digamos assim, elas seguem tanto a lei, que a lei é aquela parte realmente escrita, né? É a parte primária do direito administrativo, ela pode ser considerada a fonte principal, ou seja, aquela fonte que vai estar descrito o que seria, né, aquela situação, aquele caso, mas também ela pode seguir vários atos normativos também dentro dessa fonte, dessa questão da lei, né? Ou seja, são leis infraconstitucionais. E ele pode também seguir doutrinas, certo? Que é formada por um sistema teórico de princípios aplicáveis ao direito administrativo. Então, se você vê uma situação que ela não está dentro de uma lei e aquilo ali deduz, né, de certa forma, uma condição de punição, então ali vai passar a ser uma doutrina. Aquilo ali foi decidido, definido, e aquela doutrina ali ela passou a ser, de certa forma, uma regra dentro daquela repartição. Aí, quando aquela doutrina que foi analisada, que foi avaliada, ela passa por um colegiado, esse colegiado define ali como uma norma, então ela passa a ser considerada uma jurisprudência, representada pela reiteração de julgados sobre o mesmo tema e o mesmo sentido. Então, vamos imaginar que não tem uma lei específica que defina que quem chegar atrasado todos os dias no setor público, ele vai ser punido e pode ser até demitido, né, de certa forma. Então, se houve um julgamento que deu a demissão a exoneração, né, desse servidor público, então se outro juiz ele definir também através desse julgamento a exoneração de outro servidor e assim por diante, aquilo ali deixa de ser uma regra de certa forma e passa a ser uma jurisprudência. Todos os casos serão julgados nesse mesmo critério. E o costume, né, que no direito administrativo brasileiro exerce ainda influência, em razão à deficiência da legislação, podendo ser representado pelo praxe administrativo, ou seja, aquilo que é praticado diariamente, ele passa a ser regra, né? Vamos supor que todo dia chega um cidadão, né, na repartição pública e ele segue aquela norma e regra daquele jeito, então aquilo ali passa a ser regra daquela instituição. Para você fazer isso, você precisa disso. Muitas vezes, né, a gente vê que as instituições elas fazem tanta burocracia, né, que é desnecessária. Por exemplo, você vai pegar uma medicação, ele quer que você mande a documentação, mande uma cópia do cartão do SUS para cada documentação. Ou seja, ele cria diferentes normas e regras que às vezes se tornam até mais dificultoso para o cidadão tá recebendo aquele serviço do setor público. Então, essas normas e regras, elas fazem parte do costume de leis.
Então, o direito administrativo, ele segue todas essas normas, regras, ele não segue uma regra só, não tem uma lei só para isso. Então, quando você estiver no setor administrativo trabalhando dentro da repartição pública, você vai ter que seguir diversas normas e regras dentro daquela repartição. Então, a partir de hoje, a gente vai estar dando continuidade a esse projeto, certo? Vamos estar aprendendo direito administrativo do zero e você pode estar participando. Vamos estar respondendo questões, vamos estar fazendo exercícios, vai ter um dia só para responder questões. Então você pode estar assistindo essas aulas daqui por diante. Então, pessoal, agradeço a todos, até mais, até a próxima aula.